Então, nem todo mundo vai se unir nesse governo mundial pela mesma razão. As pessoas vão se unir por razões diferentes. Agora, para terminar minha fala aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós precisamos de um governo mundial. Não tem outra saída. E segundo Bauman, o único que pode emplacar nisso é o Papa Francisco. Eu sei que os católicos estão pensando assim, você está querendo dizer que o Papa Francisco é a besta do Apocalipse? Deixem-me dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. E eu vou falar com muita sinceridade aqui. Eu torço para que, se o Papa Francisco assumir essa responsabilidade, ele está caminhando para isso. Ele fez o símbolo da Amazônia, fez outros aqui, ele está caminhando para isso. Se ele assumir essa responsabilidade, eu torço para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele não faça nada que vá contra a palavra de Deus. Quer dizer, a besta dos 666, alguns dizem 666, que é um erro, porque a Bíblia não fala que era 666, não é o 6 3 vezes repetido, é 666. Isso tem um significado exegético. A besta do Apocalipse já virou tema de filme, de terror, já virou tema de música de rock, se não me engano, Led Zeppelin tinha um disco, 666. Mas o que significa mesmo essa besta? A rigor, eu não vou ler todo o capítulo aqui, depois você pode ler com calma na sua casa. E o que diz o Apocalipse mesmo? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um homem. E não poderá comprar nem vender aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou anunciando que o número da besta será esse algoritmo da inteligência artificial. Quero deixar bem claro para vocês. Não é isso. O número da besta aqui é uma leitura midrástica de Daniel capítulo 5, quando Nabucodonosor ergue uma imagem e manda que todo mundo a adore ali. E o 6 na Babilônia era o número divino. Todos os números eram baseados no múltiplos de 6. Por isso que a imagem de Nabucodonosor era 60 por 6. Então João pega aquilo como símbolo, e diz que também será como aquilo, tá certo? Então esqueça que eu estou falando que o sinal da besta vai ser um negócio que vai colocar um chip, não estou falando nada disso. Seria especulação. Para mim, o que eu posso dizer pelo texto bíblico é que as pessoas vão aderir à besta por motivos diferentes. Por quê? Os melhores manuscritos gregos trazem esse texto do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 17, assim, olha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome, ou o número da besta. A marca, ou o nome, ou o número. Os melhores manuscritos gregos trazem assim. Então, significa que alguns terão apenas a marca, outros terão apenas o número, outros terão apenas o nome. O que isso representa para mim? Que o Apocalipse nunca mostrou que o mundo em redor da besta de Apocalipse 13 seria um mundo uníssono. Percebeu? Não será um mundo uníssono. Alguns vão aderir à besta por causa da marca, outros vão aderir por causa do nome, outros vão aderir por causa do número. Os que aderem por causa do nome certamente são os religiosos, porque ter o nome de Deus sobre você é algo muito sério. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Roma, você tinha vários tipos de marca que eram dados. Os escravos podiam ter um nome marcado, os soldados romanos, então havia vários tipos de marca. Então, as pessoas vão se unir ao anticristo por viés diferentes. Alguns vão se unir apenas pelo caráter econômico que isso tudo vai trazer para o mundo, porque o papel moeda está com os dias contados. O Bitcoin está aí para dar um exemplo. Alguns vão unir a besta apenas por questão econômica. Eles são ateus, vão continuar ateus. Outros vão se unir, quem sabe, pelo aspecto da maravilha, do misticismo, porque fala que o anticristo, o segundo aqui, faz descer fogo do céu para enganar os homens, igual Elias, que mandou descer fogo do céu. Ele é chamado de falso profeta. Fará parecer até que Cristo veio, e tem muito muçulmano que está aguardando a volta de Jesus. Então, se isso tudo vai acontecer, muitos vão pelo misticismo. Outros vão pela covardia. Outros vão pela covardia. Não, eu vou porque eu não tenho outro jeito, eu vou ficar aqui mesmo. Então, nem todo mundo vai se unir nesse governo mundial pela mesma razão. As pessoas vão se unir por razões diferentes.
Agora, para terminar minha fala aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós precisamos de um governo mundial. Não tem outra saída. E segundo Bauman, o único que pode emplacar nisso é o Papa Francisco. Eu sei que os católicos estão pensando assim, você está querendo dizer que o Papa Francisco é a besta do Apocalipse? Deixe-me dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. E eu vou falar com muita sinceridade aqui. Eu torço para que, se o Papa Francisco assumir essa responsabilidade, ele está caminhando para isso. Ele fez o símbolo da Amazônia, fez outros aqui, ele está caminhando para isso. Se ele assumir essa responsabilidade, eu torço para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele não faça nada que vá contra a palavra de Deus. Porque, mesmo sendo adventista, eu admiro a figura do Papa Francisco, do cardeal Bertoglio. Sabe, ele tem virtudes que eu admiro, que eu bato palma. Por isso que eu falei, frustram aqueles que pensavam que eu ia aqui malhar o Papa, detonar com ele. Pra quê? Não vão ganhar nada fazendo isso. Quando eu falo que eu admiro algumas virtudes dele, eu estou sendo sincero. Um camarada que, sendo cardeal, andava de ônibus lá em Buenos Aires, um mês antes de se tornar Papa, o homem andava de ônibus. Quando ele virou Papa, ele teve coragem de ligar para uma pizzaria pedindo uma pizza, porque ele não queria incomodar o pessoal da cozinha. Um homem simples, um homem que dorme numa cama simples como a minha. Um homem que dispensa a pompa, um homem cordial, que ri, que conversa bem com a juventude. Eu admiro isso. São virtudes louváveis. E até, puxa vida, pensando no Bertoglio, ser humano por quem Cristo morreu, o argentino, a pessoa física, pensando nele, a pessoa física, eu peço a Deus que toque no coração do Papa para que ele não faça nada que comprometa a salvação dele. Católicos, esse é o meu pedido sincero e eu conclamo vocês a fazer o mesmo pedido a Deus. Que toque no coração do Papa para que, se for ele o homem que vai guiar o mundo, que ele não faça nada que vá contra a palavra de Deus. Agora, se o Papa fizer algum decreto, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, com todo respeito aos meus irmãos católicos que estão me ouvindo, eu vou ter que me posicionar contrário ao Papa. Entenderam? Quando ele soltar algum decreto, ainda que custe a minha liberdade, eu não vou ceder. Pela graça de Deus eu não vou ceder. E concluo a todos vocês o seguinte: estudem o que eu falei. Não acreditem nos líderes religiosos de vocês, nem no padre, nem no pastor, nem no Rodrigo Silva. Eu dei um monte de informação aqui, eu quero que vocês investiguem, pesquisem, com oração, verificação dos dados, leiam os livros do Bauman, leiam o Yuval Harari, leiam as profecias, estude, peça a Deus iluminação, porque Deus vai falar ao seu coração o que Deus quiser falar. Eu estou pregando, irmãos, não aqui para atacar ninguém, para me sentir superior a ninguém, para sentir melhor do que ninguém, mas é porque quando eu descobri essas coisas na Bíblia, ai de mim se eu não falasse isso. Rodrigo, você acha então que agora que vai sair a crise final e o fim do mundo? Eu não posso dizer isso para vocês. Infelizmente eu não posso. O prognóstico aponta que nós estamos vivendo uma época que nós nunca vimos. O prognóstico aponta que o mundo agora está caminhando para todas as características que foram pautadas nas profecias. O meu desejo, que é diferente da minha certeza, o meu desejo é que Jesus possa voltar antes do final da quarentena. O meu desejo é que, se tem que haver a manifestação do anticristo com um decreto que vai cercear a liberdade religiosa, que isso aconteça semana que vem, que nós soframos por Cristo e ele possa voltar logo para nos tirar deste mundo, para nos levar para o lar celestial. Esse é um desejo para mim, para todo mundo que está me ouvindo, quer seja você espírita, testemunho de Jeová, católico, adventista, ateu, agnóstico, afastado de religião, não importa. Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo agora. E o meu apelo aqui com toda sinceridade é: estude a palavra de Deus. Se você não está resistindo, está desdenhando, eu vou pedir a Deus que Ele dê o argumento que a minha voz não conseguiu dar para você que é ateu, que é agnóstico. Que Deus possa tocar no seu coração, como tocou no coração de outros ex-ateus, como C.S. Lewis e outros mais que eu podia citar aqui. E tocou, e essas pessoas descobriram na Bíblia um livro que transformou a vida deles. Traficantes que deixaram o mundo das drogas e do tráfico porque leram a palavra de Deus. Estudem esse livro. E se acontecer qualquer decreto
que vá contra aquilo que a palavra de Deus apresenta, meu conselho, seja como os amigos de Daniel diante da imagem de Nabucodonosor. Não ceda. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei como é que a liberdade religiosa vai ser retirada nos mínimos detalhes. Eu não tenho aqui cronograma profético para falar, vai ser daqui a 2 anos, 2 meses. Eu dei para vocês uma leitura de futurologia a partir do que eu li da Bíblia. Resumindo toda a minha palestra, eu peguei a Bíblia, fiz uma fundamentação teórica em Zygmunt Bauman, e depois eu fiz uma leitura, uma releitura da Bíblia a partir de Bauman, de Yuval Harari e de outros autores que eu citei aqui. Eu só fiz isso. Eu fiz uma leitura da Bíblia, uma fundamentação teórica em Bauman, depois eu fiz uma releitura da Bíblia a partir dos pontos que essas pessoas estão apontando. Não que eles determinam a maneira de eu ler a Bíblia, mas é porque, coincidência das coincidências, o que eles estão falando é o que a Bíblia está profetizando. Pense nisso. Do fundo do meu coração, se essa mensagem pelo menos tornar algumas pessoas mais preparadas para a volta de Jesus, amém. Mas ainda que ele demore 50 mil anos para voltar, que você o ame hoje e se entregue a ele hoje. Esteja preparado como se ele fosse voltar antes do amanhecer. Mas viva sua vida de maneira cristã e responsável como se ele não fosse voltar. Entenderam? Espiritualmente preparado como se ele voltasse amanhã. Mas sempre analisando com parcimônia os sinais dos tempos. Sem fanatismo, sem ficar com teoria da conspiração, sem diz que me diz, mostrando dados que qualquer um pode pesquisar à vontade. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu espero que nesses prognósticos aí eu possa ficar firme ao lado de Jesus, pela graça dele, porque esse é o meu desejo. Se o Papa Bertoglio for o homem realmente que vai nos conduzir na unificação mundial aí, que Deus tenha misericórdia para que ele não faça nada contrário à palavra de Deus. Mas se ele fizer, o apelo que eu faço aos católicos, fiquem com a Bíblia e não com o Papa. O apelo que eu faço aos evangélicos, adventistas, batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, fiquem com a Bíblia e não com os pastores. O apelo que eu faço aos testemunhos de Jeová, a mormons, todo mundo fique com a Bíblia e não com os líderes religiosos. Um apelo que eu faço até para os ateus e agnósticos, fique com a Bíblia e não com os teóricos que falam coisas que não vão salvar você. Fique com Deus. Que a graça de Jesus esteja com cada um nesse momento. Eu quero fazer uma oração final por você, tá bem? Senhor, obrigado por essa live. Demorou um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas eu espero, Senhor, que essas palavras despertem muitas pessoas para um estudo sadio das profecias e dos sinais dos tempos. Que aprendamos a colocar o nosso dedo na pulsação do tempo e verificar os sinais dos tempos enquanto estão acontecendo. Sem fanatismo, sem teoria da conspiração, mas ao mesmo tempo sem acomodação espiritual. Vivemos numa sociedade líquida, Senhor, mas não queremos ter um relacionamento líquido com o Senhor. Te amamos, ó Pai, e precisamos do Senhor em nossa vida. Traga logo a volta de Jesus, porque esse é o grande anseio. Em nome de Jesus. Amém.